Enquanto andávamos a pedir à inteligência artificial para escrever poemas e criar imagens, ela estava em silêncio a reinventar a própria matéria. E se a maior revolução da IA não for sobre palavras, mas sobre criar os materiais com que vamos construir o futuro? Pois é, andámos todos nisto, não foi? A pedir sonetos, a gerar imagens incríveis, a otimizar os nossos e-mails e os resultados, sejamos honestos, eram de facto impressionantes. A maior parte de nós pensava que isto era o auge da criatividade de uma máquina. Só que, longe dos holofotes, nos bastidores dos grandes laboratórios de investigação, um outro tipo de IA estava a trabalhar num problema muito, mas muito mais fundamental. Não estava a rearranjar palavras, estava a rearranjar os próprios átomos para criar materiais que nunca existiram. E esta é a pergunta que nos traz aqui. 800 anos de ciência, comprimidos em poucos dias. Parece ficção científica, eu sei, mas é real. E hoje vamos espreitar por dentro da mente deste alquimista digital, para perceber como é que isto foi possível. Para percebermos a dimensão disto, temos de entender o tamanho do obstáculo. A descoberta de novos materiais sempre foi um processo brutalmente lento. É caro, é difícil e muitas vezes depende de um golpe de sorte no laboratório. A abordagem humana, tradicionalmente, parece um bocado uma cozinha experimental. Misturamos ingredientes, aquecemos, vemos o que acontece. É um processo de tentativa e erro que depende muito da intuição. A IA, por outro lado, tem um método completamente diferente. Em vez de cozinhar, ela prevê quais são as receitas atômicas que têm mais probabilidade de funcionar. Depois, testa-as em laboratórios virtuais a uma velocidade alucinante e aprende com cada resultado. E este número aqui ilustra bem o nosso ritmo. Ao longo de décadas e décadas de trabalho, a humanidade conseguiu descobrir e catalogar cerca de 48 mil materiais estáveis. Decorem este número, 48 mil. É o nosso ponto de partida. Ok, então vamos lá conhecer a ferramenta por trás desta revolução. Como é que funciona esta forja digital? Qual é o seu segredo? O nome dela é Genome. Não tem nada a ver com gnomos de jardim, embora de certa forma também trabalhe com pedras. Genome significa redes de gravos para a exploração de materiais. Basicamente, é uma IA super especializada em prever uma única coisa: se uma nova combinação de átomos vai ser estável ou se vai desfazer. E o truque não é só ser inteligente, é ser um aluno incansável. O genoma funciona num ciclo. Primeiro, imagina milhões de novas combinações de átomos. Depois, prevê quais delas parecem mais promissoras. A seguir, pega nessas melhores candidatas e testa-as numa simulação super rigorosa. E aqui é que está a magia. Com os resultados, bons ou maus, a IA aprende e fica mais inteligente para a ronda seguinte. É um ciclo que nunca para. Este diagrama da própria equipa da própria Google DeepMind mostra isso na perfeição. É o que eles chamam de Data Flywheel, uma espécie de volante de inércia. Quanto mais descobre, mais aprende. E quanto mais aprende, mais rápido e melhor se torna a descobrir. É uma autêntica bola de neve de conhecimento. Ok, já percebemos como funciona. Mas e os resultados? O que é que este alquimista digital produziu na prática? Preparem-se, porque os números são de outro mundo. O Gnome identificou 2,2 milhões de novas estruturas de materiais que podem ser estáveis. Vou repetir para isto ser bem assimilado. 2 milhões e 200 mil. É um número que a nossa mente nem consegue processar. Destes, 381 mil são considerados os mais promissores, os candidatos de elite. Lembram-se daquele número do início? Os 48 mil que a humanidade descobriu? Pois bem, a IA não só aumentou a lista, ela multiplicou-a por quase 10. E se alguém está a pensar, mas isso são só simulações de computador, aqui está a prova dos 9. Até à data do estudo, cientistas em laboratórios reais já tinham criado de forma independente 736 destes novos materiais. A IA previu a sua existência antes mesmo de nós os descobrirmos por acaso. E este gráfico mostra o verdadeiro superpoder do genoma, a complexidade. Reparem como as barras disparam quanto mais elementos misturamos. Este era um território quase proibido para nós. A complexidade era tão grande que a intuição humana simplesmente não chegava lá. Para a IA, isto é um parque de diversões. Ok, números impressionantes, sem dúvida, mas a pergunta de 1 milhão de euros é: para que serve tudo isto? Como é que estas descobertas vão mudar as nossas vidas? Primeiro, a energia. Quem é que não quer baterias que durem mais e carreguem mais depressa? A resposta pode estar nas baterias de estado sólido. O problema era encontrar o material certo, o que era como procurar uma agulha num palheiro. Bem, o Genome não encontrou uma agulha, encontrou 528. Um aumento de 25 vezes nos materiais que podemos testar. A seguir, a eletrónica.
Materiais como o grafeno são o futuro. Antes do genome, conhecíamos cerca de 1000. A IA descobriu 52.000. É como passar de uma pequena estante para uma biblioteca inteira. E lá dentro estão as receitas para painéis solares mais eficientes, supercondutores revolucionários e quem sabe o que mais. A própria equipa de investigação resume isto na perfeição. Uma ordem de magnitude. Em bom português, quer dizer que multiplicamos por 10 todo o conhecimento da humanidade sobre materiais estáveis. Isto não é uma pequena melhoria, é um salto de gigante. E isto deixa-nos com uma última reflexão. De um momento para o outro, o nosso livro de receitas para construir o universo ficou 10 vezes maior. Temos ingredientes que nem sabíamos que existiam. A pergunta agora já não é o que podemos construir, mas sim o que vamos escolher construir primeiro. A resposta vai definir as próximas décadas de tecnologia.